Shalom, shalom, meus queridos e amados irmãos do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Dayana e eu sou a filha amada de Deus e faço parte aqui desse ministério. E hoje eu vim trazer para vocês mais uma porção daquilo que o Espírito Santo de Deus comunicou ao meu coração. Para você que está assistindo essa ministração pelo canal do YouTube, eu te convido a vir fazer parte ao vivo aqui conosco pela plataforma Zoom. Na descrição desse vídeo tem um link de acesso ao nosso grupo do WhatsApp e você é o nosso convidado a vir fazer parte. Isso porque, depois que encerra a gravação, nós temos uma conversa onde muitas porções são liberadas pelos irmãos aqui na plataforma Zoom. Amém? Então vamos lá? Vamos para a ministração dessa noite. Hoje nós vamos falar sobre o Verbo. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos falar sobre Jesus, sobre o Verbo que se fez carne e habita em cada um de nós. Nós vamos falar, queridas, sobre a vida, sobre aquele que nos comissionou para anunciar a sua palavra e trazer vida para as pessoas. Quem aí é um mensageiro da boa notícia? Quem aí foi comissionado, escolhido pelo Senhor para trazer a boa notícia? A notícia da vida eterna. Queridos, a palavra é uma arma poderosa que o Senhor Jesus colocou nas nossas mãos. Deixou à disposição para que nós possamos servi-la, saboreá-la, vivê-la e expressá-la. Quando recebemos a palavra em nossos corações, é gerado vida. A vida é gerada dentro de nós. Quem já recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, tem a vida completamente transformada pelo seu poder. Quando eu confessei o senhorio de Jesus e eu nasci de novo, a minha vida foi completamente transformada. Tudo que havia morte foi gerado vida. Eu já não tinha mais vida. E o Senhor me resgatou. O Senhor me trouxe para a vida. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O Verbo, que é a própria vida do Senhor Jesus, se fez carne para habitar em cada uma de nós. E hoje nós somos, sim, representantes do Senhor aqui nessa terra, para alcançar, para ajudar aqueles que o Senhor deseja alcançar. Nós, queridos, não escolhemos quem será ajudado, quem receberá a vida. Quem escolhe é o Senhor Jesus. Ele determina todas as coisas. Através da palavra, nós recebemos todas as instruções necessárias para nós fazermos a vontade do nosso Senhor. Porque essa vida que agora habita em cada um de nós precisa ser anunciada, precisa ser transbordada, para que outras pessoas também a recebam. Todas as direções e revelações estão na palavra de Deus. Tudo está escrito na Bíblia. São valiosíssimas palavras que o Senhor deixou para nós recebermos as orientações, as direções e todas as armas necessárias estão ali. Através da sua palavra, nós temos todo o ensinamento necessário para cumprir a vontade do nosso Pai. Ali na palavra está escrito o que devemos fazer e como devemos fazer para sermos protegidos, para atacarmos, como nós devemos nos comportar. Tudo está escrito na palavra de Deus. A partir do comportamento humano repetitivo, nós aprendemos muito sobre como agir em cada situação. Afinal, nós, seres humanos, continuamos incorrendo nos mesmos erros, porque não estudamos ou não aplicamos como deveríamos a palavra. Então, meus queridos, quando disserem
para você que apenas o Novo Testamento é válido, que o Antigo Testamento não vale mais, não acredite nisso. Porque toda palavra é útil para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento. Em 2 Timóteo 3,16, está escrito que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Então, se é toda palavra, é toda. Um banquete tem sido servido de forma maravilhosa para todos nós, os filhos de Deus. Nós recebemos de graça e damos também de graça aquilo que nós temos recebido. E quando nós falamos, queridos, quando nós falamos, é o próprio Jesus que está falando. Então não tenha dúvida de que o Senhor quer usar a sua vida, quer usar o ar que você respira, o fôlego que ainda existe em você, para fazer o evangelho conhecido, para que as pessoas recebam vida, para que as pessoas tenham a vida transformada assim como eu e como você tiveram. O Senhor tem a maior alegria quando nós usamos a palavra dele e nós declaramos sobre a vida das pessoas. Porque é o próprio Senhor Jesus que está falando. Aquilo que está escrito na palavra é o próprio Senhor Jesus falando. Em João 1, do 1 até o 5, está escrito que no começo aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus e por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. E agora a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Então, queridos, você tem alguma dúvida de que Deus vai cumprir aquilo que você disser de acordo com o que está na palavra de Deus? Irmãos, eu não tenho dúvidas de que o fôlego de vida que o Senhor me deu e que o Senhor te deu, o ar que você está respirando, o ar que eu estou respirando, ele nos foi dado para um propósito maior, maior do que as nossas próprias vidas. Jesus desceu ao mundo dos mortos e subiu aos céus para gerar vida. Esse foi o objetivo. O Senhor nos tirou do lamaçal, nos tirou daquele poço de lama, cheio de pecado, e nos trouxe a vida. E foi pela misericórdia dele que isso aconteceu. Mas também é verdade que pela misericórdia dele, ele deseja fazer isso através de mim e através de você. Em Efésios 4, o versículo 9 e o 10 está escrito: isso que eu acabei de dizer. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Então, o Senhor, ele desceu até os lugares mais baixos da terra e ele foi também assentar ao lado direito de Deus, está habitando em cada um de nós que confessamos o Senhor e o de Jesus, com o objetivo de encher todo o universo com a sua presença. Ele conta comigo e ele conta com você. Hoje, nós vemos muitos métodos humanos sendo inseridos na igreja. Doutrina humana sendo implementada, cores e todo um arsenal projetado para tentar substituir aquilo que é insubstituível. A palavra de Deus é insubstituível. A glória de Deus é única e insubstituível. O mover do Espírito Santo é único e insubstituível. As multiformes sabedorias de Deus são insubstituíveis.
Irmãos, não limitem o poder que existe na palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Eu tive uma experiência essa semana e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu faço um curso e nesse curso teve o horário do intervalo. E uma colega esteve junto comigo nesse horário do intervalo. E ela expressou, naquele momento que nós estávamos conversando, que ela estava com pouca fé. E quando ela disse isso, ela disse que ela crê em Jesus, mas que ela não tinha fé suficiente. E quando ela disse, me pareceu que ela estava pedindo um socorro. Só faltou ela dizer: você pode me ajudar? E pelo Espírito eu entendi que o Senhor gostaria de falar com ela. Então eu disse a ela que eu poderia ajudá-la. E que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós lemos a palavra, ouvimos a palavra, mais nós cremos, mais fé nós temos. Então eu sugeri naquele momento que eu poderia fazer a leitura das escrituras com ela pelo áudio do WhatsApp. E ela prontamente aceitou, ficou muito feliz com aquela alternativa de escutar a palavra. E naquele momento eu disse para ela: vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo Novo Testamento, né? Porque é mais acessível. A gente pode começar por João ou por Mateus, como a senhora preferir. E ela me deu uma resposta muito sábia. Ela disse assim para mim: olha, para a gente entender o Novo Testamento, a gente tem que ler o Antigo primeiro. E aí eu tinha entendido tudo. Ela queria entender completamente a palavra. E assim foi. Nós começamos a fazer a leitura das Escrituras essa semana. E aí começamos pelo livro de Gênesis, desde o início da Bíblia. Então, queridos, toda palavra ela é útil, toda palavra é importante. E as pessoas que o Senhor deseja alcançar, elas vão demonstrar para você, de alguma forma, essa necessidade, essa falta ou essa vontade de ler as Escrituras, de entender as Escrituras. E você precisa estar disposta, você precisa estar atenta àquilo que o Senhor quer fazer. Porque isso às vezes é muito sensível. Você precisa estar muito atento, muito determinado àquilo que o Senhor chamou você para fazer naquele lugar. Então, queridos, eu não tenho dúvidas daquilo que o Senhor faz através da sua palavra. Em Salmos 33:6 está escrito que foi pela palavra do Senhor que foram feitos os céus, os corpos celestes, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Então, se todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, toda e qualquer coisa pode ser feita também pela palavra de Deus. Aquilo que não existia passa a existir. Aquilo que não havia forma passa a haver. Deus pode, através da sua palavra, transformar todas as coisas. Então, queridos, como ousamos duvidar de que o Senhor pode todas as coisas através da sua palavra? O que o Senhor comunicou ao meu coração para transmitir nessa noite é que nós não devemos, não podemos limitar a ação do Espírito Santo de Deus. Veja, eu conversei com essa colega no intervalo de um curso de espanhol. Talvez o Senhor vá trazer pessoas para conversar com vocês em muitos lugares. Quando você está voltando do seu trabalho, quando você está jogando um futebol, eu não sei aonde você vai estar. Mas Deus vai trazer pessoas de vários lugares, em várias situações. E não necessariamente dentro de quatro paredes. E nesse momento que você recebeu do Senhor a direção de fazer isso,
Você precisa abrir a sua boca, porque quando nós abrimos a nossa boca para falar da palavra de Deus, é o próprio Jesus Cristo que está falando, porque Ele é a palavra. E aquilo que você está falando, pelo poder que há no nome de Jesus, vai se cumprir. Porque o Senhor, ele não contraria aquilo que está escrito nas Escrituras. O Senhor produz transformação. É o Senhor que produz o renovo. E as bênçãos do Senhor são estabelecidas na vida das pessoas, de todos aqueles que o recebem. O nosso compromisso é, a partir daquilo que está escrito nas Escrituras, compartilhar a palavra. O nosso compromisso é partir a palavra e falando sobre aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Nós vamos ler e entender o que está escrito sobre os dois seguidores de Jesus que estavam indo para o povoado chamado Emaús. Se vocês puderem abrir as Escrituras, está em Lucas 24, os versículos é do 13 até o 35. Olha o que diz aqui. Naquele mesmo dia, dois seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. E eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era o poderoso em atos e palavras. E os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés, os escritos dos profetas. E quando chegaram perto, então, do povoado para onde iam, Jesus fez com que ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus e depois ele partiu o pão e deu para eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Nesse momento, ele desapareceu. Então, eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Aqui está, queridos, a importância de nós compartilharmos a palavra. Foi nessa hora, na hora do partir do pão, que os olhos dos discípulos se abriram. Veja, eles já estavam caminhando com Jesus, mas foi no partir do pão
que os olhos deles se abriram e eles enxergaram o Senhor. Naquele momento, até lembraram que, enquanto caminhavam com Jesus pelo caminho, os corações deles estavam queimando. Mas somente conseguiram ver Jesus quando houve o partir do pão. Então, queridos, antes de começar a ministração, nós compartilhamos um louvor, não foi? E eu gostaria aqui de comunicar a vocês, compartilhar com vocês aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração através desse louvor. O louvor ele não é compartilhado aqui nessa gravação. E então, se você desejar procurar esse louvor aí da sua casa, o nome desse louvor é A Tua Mesa Cura. E você que está aí assistindo pelo canal do YouTube, eu te convido a vir participar das nossas reuniões pela plataforma Zoom. As nossas reuniões, elas são gratuitas e elas acontecem nas quintas-feiras, às 14 e às 20 horas. Nesse louvor está escrito, a autora desse louvor, ela escreveu, tanto que ela trabalhou, tanto que ela se desgastou, que o sol até havia queimado ela, que ela estava trabalhando, cuidando de outra vinha. Ela estava tentando achar o seu valor, tentando impressionar. Talvez ela estivesse até tentando ser suficiente. E aí ela diz que foi em casa, na mesa, em meio aos seus irmãos, que ela descobriu a extensão do amor. Ela disse que foi sem palcos, que foi sem aplausos, que foi longe das multidões, que ela descobriu que ela é aceita por Jesus. Foi em casa, queridos. Em casa, em meio aos seus irmãos, que ela descobriu a extensão do amor do Senhor. Então, queridos, nós temos um compromisso. Você e eu, nós temos um compromisso de compartilhar a palavra com os nossos irmãos. Existem pessoas que estão procurando o alimento em vários lugares. Elas procuram incessantemente e elas não sabem aonde elas vão encontrar. Então, elas vão de um lugar para o outro e ficam completamente insatisfeitas. Nada sacia essa pessoa, porque o que ela está procurando é o alimento genuíno e verdadeiro que só a palavra pode lhe dar. E nós temos, queridos, nós temos o Senhor Jesus habitando dentro de nós. Nós temos a palavra. Nós só precisamos ir. Agora, vou compartilhar com vocês mais um trecho das Escrituras Sagradas. Já que nós estamos falando da palavra, é o trecho que fala sobre Jesus quando ele alimenta a multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para parar para comer. Então ele disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para o lugar deserto. Porém, muitas pessoas o viram sair e o reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou então a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comidas para eles. E os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisamos de 200 moedas de prata. E Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes,
olhou para o céu, deu graças a Deus. E depois partiu os pães e os entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram então 5.000 os homens que comeram os pães. O que me chama atenção aqui, queridos, nessa passagem, é que, assim como lá com os discípulos do caminho de Emaús, o Senhor partiu o pão e os olhos daquelas pessoas se abriram. Aqui, novamente, o Senhor parte o pão. E nesse momento, o que o Senhor faz? Ele entrega o pão para os discípulos distribuírem para os demais. Olha que lindo isso. É isso que o Senhor está comunicando nessa noite para todos nós. Para você que está assistindo o canal pelo YouTube, ele comunicou para mim, porque eu trouxe a palavra, então foi para mim que ele falou. E ele também está falando para vocês que estão aqui nesta plataforma Zoom. Nós precisamos entregar a palavra, o pão, a palavra, para que os discípulos distribuem. Os discípulos distribuem. E assim, conforme nós vamos partindo a palavra, entregando uns para os outros, todos vão sendo alimentados. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa foi a ministração de hoje. Falamos sobre o poder da palavra, quem é a palavra, falamos sobre partilha e sobre alimentar os discípulos, e eles que alimentam a multidão. Amém? Glória a Deus. Então, vamos fazer a nossa ceia? O texto das Escrituras que nós vamos ler é João 6, a partir do 53. Amém? Pode pegar a sua bolachinha, o seu suquinho. Se você não tiver suco nem bolacha, pega aí. A água pode ser, ou o que você tiver. Diz assim: Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor vive em cada um de nós, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de ceiar, de compartilhar, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, que agora, Senhor Deus, no partir desse pão, Pai, em nome de Jesus, Pai, os nossos olhos sejam abertos, Senhor, para aquilo que o Senhor quer que a gente veja, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, que se nós estamos apenas caminhando com o Senhor, como aqueles discípulos estavam no caminho de Emaús, que nesse momento, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós venhamos sentar à mesa com o Senhor e que nós venhamos compartilhar do pão. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o pão venha, Senhor, ser partido para que outras pessoas também tenham acesso, Senhor, à vida eterna, Pai. Porque é só aquele que come da tua carne e bebe do teu sangue que tem a vida eterna. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha gerar vida nas nossas vidas, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, compartilhe desse pão, Pai. Que haja vida em nós. Podem comer todos. Da mesma forma, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro, Senhor, esse suco a Ti. E oro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esse suco venha, Senhor, representando o Teu sangue, nos purificar, Pai. Nos purificar, Senhor. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, sobre cada um de nós que estamos aqui, Senhor, para que nós venhamos a anunciar a Tua palavra. Pai, eu peço, Senhor, que a palavra venha brotar da nossa boca, Senhor, e que nós não deixemos mais ninguém, Senhor, sem comida. Que a gente venha alimentar, que a gente venha, Senhor, transmitir, Senhor, compartilhar a Tua palavra, para que todos tenham vida. E o propósito para o qual o Senhor desceu ao mundo dos mortos e subiu, está sentado à direita de Deus Pai e habita em cada um de nós, se cumpra para a tua honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Podem beber todos.
Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus.